Você acredita que existam experimentos científicos que são tão cruéis, tão antiéticos, que os próprios pesquisadores esconderam tudo por décadas? Pois em 1961, nos Estados Unidos, nasceu um dos maiores segredos da psicologia moderna. Um experimento que envolvia bebês recém-nascidos, separados de seus irmãos, sem que ninguém soubesse, nem os bebês, nem os pais, ninguém, só os cientistas. O pior? Esse experimento só foi descoberto por acidente, e quando a verdade veio à tona, foi tarde demais. Introdução. Ao caso, a história começa com uma organização chamada Louise Wise Services, uma agência de adoção muito conhecida em Nova York nos anos 50 e 60. Na época, era comum que mães solteiras, especialmente de origem judia, entregassem seus bebês para adoção por meio dessa instituição. Mas o que ninguém sabia é que essa agência estava envolvida numa pesquisa psicológica secreta. O projeto era liderado por um homem chamado Peter Neubauer, um psiquiatra respeitado, mas extremamente controverso. Ele acreditava que a única forma de entender como o ambiente afeta a personalidade humana era separando irmãos gêmeos ao nascer e criando-os em lares diferentes. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Gêmeos idênticos, separados, cada um vivendo uma vida totalmente diferente. E tudo isso como parte de um experimento. O objetivo do estudo. O objetivo oficial era simples, pelo menos no papel: investigar até que ponto a genética e o ambiente influenciam o comportamento humano. A tal da velha discussão entre natureza versus criação. Mas o problema foi a maneira como isso foi feito. Os bebês eram deliberadamente colocados em lares com perfis contrastantes. Um crescia numa família rica, o outro numa família de classe média ou até mesmo pobre. Um era criado por pais autoritários, o outro por pais liberais. E o detalhe mais bizarro: nenhuma das famílias sabia que o seu filho ou filha tinha um irmão gêmeo. Imagine só, você cresce achando que é filho único, e lá do outro lado da cidade, alguém idêntico a você vive outra vida, com outro nome, outro sobrenome, outras regras, outro mundo. O método macabro. Os pesquisadores visitavam as crianças periodicamente, gravavam vídeos, aplicavam testes de personalidade, inteligência, coordenação motora, mas diziam aos pais que eram apenas visitas normais, parte do processo de adoção. Era tudo mentira, tudo parte do experimento. Os dados coletados iam direto para os arquivos da Child Development Center, da Jewish Board, e eram analisados por Neubauer e sua equipe. Até aí você pode até pensar, ok, ainda é perturbador, mas talvez eles não soubessem que estavam fazendo algo tão errado. Aí vem a parte sinistra. O experimento foi mantido em segredo absoluto. Nenhuma publicação oficial foi feita na época, nenhum artigo científico, nenhum aviso para os participantes, nada. Por quê? Porque os próprios pesquisadores sabiam que, se essa história viesse à tona, seria considerada uma violação gravíssima dos direitos humanos. A descoberta chocante. Décadas se passaram. O projeto foi encerrado nos anos 80, mas os participantes só começaram a descobrir a verdade nos anos 90 e 2000. E não foi por confissão, foi por acidente. Um dos casos mais emblemáticos é o dos trigêmeos Edward Galland, David Kellman e Robert Shafran. Eles se reencontraram por acaso, já com 19 anos de idade. Quando Robert entrou na faculdade, foi confundido por vários alunos com outra pessoa, que, ao que parecia, era idêntico a ele. Era Edward. Pouco tempo depois, descobriram o terceiro irmão, David. Quando se encontraram, a semelhança física era inacreditável. Mesmo sem nunca terem convivido, eles tinham os mesmos gestos, o mesmo gosto musical,
Até o mesmo tipo de mulher. Parecia ficção científica, mas era real e eles eram parte do experimento. A história deles virou um documentário famoso chamado Three Identical Strangers, que ganhou prêmios no mundo inteiro e expôs de vez o que estava por trás daquele estudo secreto. Consequências e segredos escondidos. E aí você pensa, beleza, agora que a verdade veio à tona, os arquivos do estudo foram abertos, né? Errado. Os dados do experimento estão lacrados na Universidade de Yale e só poderão ser abertos em 2065. Isso mesmo, 65. Por que tanto segredo? O que tem lá dentro que ainda não pode ser revelado? Alguns ex-participantes tentaram acessar seus próprios registros. A maioria encontrou documentos censurados, páginas faltando ou simplesmente receberam a resposta de que o material estava inacessível. Alguns pesquisadores sugerem que as informações podem revelar casos de abuso psicológico, negligência médica ou até mais separações de irmãos que nunca foram reunidos. Esse experimento levanta questões profundas sobre ética na ciência. Até onde vai o direito do cientista de buscar respostas? Qual o limite entre curiosidade e crueldade? Separar irmãos, manipular suas vidas, esconder a verdade por décadas, tudo isso em nome da ciência? Será mesmo que vale a pena? E o mais assustador é pensar que muitos desses participantes ainda estão vivos. Muitos nem sabem que foram parte disso. Você já imaginou que pode ter um irmão ou irmã gêmea por aí e simplesmente não sabe? E mais, quantos outros experimentos como esse ainda estão escondidos por trás de sigilos e gavetas trancadas? Se essa história te arrepiou, espera até você ouvir sobre uma ilha onde ninguém pode pisar e quem tentou simplesmente desapareceu. Eu vou contar tudo no próximo vídeo. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sino e se prepara, porque a verdade pode ser ainda mais bizarra que a ficção.